Glória a Jesus, Deus seja louvado. Estamos na segunda ministração de uma série de 3, intitulada Prosperando pela Palavra. Na semana passada, falamos a respeito do conselho que Deus deu a Josué e começamos com o primeiro de 3 aspectos: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Hoje vamos falar sobre a segunda parte do conselho. Antes, medita nele de dia e de noite. E semana que vem, com a graça de Deus, encerramos falando a respeito da prática da palavra. Hoje a meditação, semana passada a confissão, hoje meditação. E na próxima semana falaremos sobre a prática da palavra, quando Deus diz: tendo cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Creio que Deus tem, obviamente, um plano e um propósito para esse tempo, de nos levar a um lugar de uma paixão maior pela palavra, e essa paixão, obviamente, vai nos conduzir a um resultado. O relacionamento com a palavra vai, de fato, produzir algo nas nossas vidas. Então eu quero começar pelo texto base que está nos orientando em todas essas semanas, que é o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. A palavra de Deus, obviamente, é dirigida em primeiro lugar ao próprio Josué, uma palavra pessoal. No entanto, ela revela princípios que o próprio Deus instituiu e estabeleceu, e que se Josué se utilizasse deles, fizesse bom uso deles, então ele iria prosperar e ele seria bem-sucedido. A semana passada destacamos que esse conselho de Deus não é dirigido apenas àqueles que vão pregar a palavra, não é dirigido apenas a líderes espirituais, é um conselho que serve para toda e qualquer pessoa. Temos citado outros textos da palavra de Deus que não foram dirigidos a uma única pessoa e que nos mostra que a combinação desse conselho triplo, ou desse único conselho em 3 aspectos, vai nos levar a ser bem-sucedidos e a prosperar. Portanto, o tema dessa série tem sido Prosperando pela Palavra. Precisamos entender e compreender que quando Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, não está falando mera e simplesmente sobre leitura bíblica ou conhecimento. Está falando de uma saturação da palavra de Deus nas nossas vidas, a tal ponto de produzir mudanças completas, do lado de dentro e também do lado de fora. Do lado de dentro, nos nossos valores, na nossa condição; do lado de fora, nas circunstâncias e na forma como nós viveremos. Então dividimos essa orientação nos 3 aspectos. A confissão: não cesses de falar desse livro da lei, o que já compartilhamos na semana anterior. A meditação: medita nele de dia e de noite, que vamos compartilhar hoje. E a prática da palavra, tendo cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, que concluiremos na próxima semana. O Salmo 1 faz uma relação entre a meditação na palavra e ser bem-sucedido. E aqui, como dissemos, não é um conselho dirigido a uma única pessoa como Josué. O texto sagrado diz assim: bem-aventurado, vou ler do verso 1 ao 3 do Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero dar destaque a essa frase: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Note que o texto começa dizendo: bem-aventurado é aquele. Esse aquele é um termo genérico que se aplica a toda e qualquer pessoa. Aquele que medita de dia e de noite. O texto diz: em tudo o que ele faz será bem-sucedido. Portanto, é possível prosperarmos pela palavra, não apenas por manter a confissão correta na nossa boca, mas pelo princípio da meditação. Então eu quero apresentar essa segunda mensagem da série, a mensagem de hoje, que destaca a importância da meditação, em 3 pontos distintos e complementares. No primeiro,
obviamente, precisamos começar falando da necessidade de conhecimento bíblico. Embora a meditação seja algo maior do que mero e simplesmente conhecer, ela requer como base e fundamento o conhecimento. E segundo, eu quero te apresentar a palavra de Deus como uma sinalização importante e necessária para o caminho, para a jornada cristã. Em terceiro lugar, eu quero falar a respeito do poder transformador de Deus, agindo em nós por meio da sua palavra. Então vamos lá. Em primeiro lugar, meditação requer conhecimento. Já citei o texto de Colossenses 3,16 e faço questão de insistir nisso, de bater nessa tecla. A Bíblia diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Então a palavra de Deus fala de eu e você estamos tão cheios, dela tão presente em nós, que ela começa a transbordar de nós para instruir outros na mesma sabedoria que ela já nos proporcionou. Em Deuteronômio, no capítulo 17, nos versículos 18 e 19, o Senhor se dirigindo a Israel no tempo da antiga aliança, logo depois deles terem saído do Egito, diz, também, quando se assentar no trono do seu reino, Deus está falando de um rei futuro, ainda não existia rei sobre Israel. Mas Deus diz, quando houver, eu já estou deixando regras. Ele diz, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia dessa lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Deus estava dizendo que para que o rei pudesse guardar a palavra, exercer um relacionamento com ela, caminhar sobre ela, ele primeiro teria que praticar a leitura. Naqueles dias, não era todo mundo que podia ter uma cópia do livro da lei, o livro sagrado, as Escrituras. Então, Deus restringe isso não só aos sacerdotes que já tinham acesso, mas Deus diz que esse governante precisa de uma cópia para si. Isso era artigo de luxo numa época onde isso era feito de forma manual. No entanto, hoje, cada um de nós pode ter uma cópia do livro da lei. E assim como Deus queria que o homem que fosse reger a nação tivesse conhecimento bíblico para fazer as suas escolhas e andar e caminhar sobre ela, Deus também quer que eu e você mesmo, não regendo a nação, no mínimo possamos governar as nossas vidas a partir da palavra. No entanto, o que se pressupõe por lógica é que seja para praticar, seja para meditar, confessar a palavra de Deus, nós precisamos de conhecimento. Então, todo crente precisa entender a importância de ter um relacionamento com a palavra de Deus, começando pela leitura, começando pelo conhecimento, se expondo também ao ensino da palavra, momentos como esse de instrução e orientação bíblica, porque é somente em cima desse fundamento que algo poderá ser construído quando destacamos o elemento da meditação. Vale a pena dizer que o conhecimento não é mera informação, ele tem um poder extraordinário nas nossas vidas. No Velho Testamento, em Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, o Senhor diz, o meu povo perece. Outra versão diz, meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Deus não estava falando mero e simplesmente de um conhecimento de álgebra, de questões técnicas, embora todas elas nos ajudem, toda a área de crescimento pode produzir, crescimento no conhecimento pode produzir resultado nas nossas vidas, mas Deus falava sobre o conhecimento dele, o conhecimento da sua palavra, o conhecimento dos seus princípios, porque a ausência deles na nossa vida certamente vai conduzir à ruína. Jesus sustenta uma afirmação semelhante. No Novo Testamento encontramos no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, a declaração de Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes a gente costuma dizer a verdade liberta, e não está errado dizer isso. É uma afirmação que se sustenta, mas a verdade sozinha não vai produzir nenhuma libertação, a menos que ela entre nas nossas vidas por meio do conhecimento. Jesus diz, vocês vão conhecer a verdade. Então a verdade que entrou pelo conhecimento vos libertará. Uma verdade ignorada, uma verdade desconhecida não pode fazer nada por você, por mim, por ninguém. Então pressupõe-se que para que a palavra de Deus cumpra o seu papel, nós precisamos de conhecimento. Essa é a razão pela qual temos não apenas um conselho, mais do que uma orientação, temos uma ordenança bíblica, habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
Todo aquele que se tornou discípulo de Cristo, todo aquele que resolveu andar com Deus, precisa entender a importância de um relacionamento com as Sagradas Escrituras. A forma como Nosso Senhor transbordava conhecimento, destilava a palavra, e Ele é o nosso referencial, mostra aquilo que se espera de nós, o que eu e você precisamos fazer. No entanto, a razão pela qual muitas pessoas não buscam o conhecimento bíblico é porque não conseguem entender o valor que a palavra de Deus tem. Na semana passada, iniciamos essa série dizendo que Deus exaltou, acima de todas as coisas, o seu nome e a sua palavra. Quando começamos a entender a importância que a palavra de Deus tem, não só no aspecto prático de mudar as nossas vidas, mas a maneira como Deus a trata. Se nós começamos a nos alinhar com esse valor da palavra, com esse lugar de importância, então o nosso coração será despertado para valorizá-lo. E sem que haja primeiro essa valorização, dificilmente nós vamos nos dedicar a ela ou colocá-la num lugar, num patamar de importância nas nossas vidas. Eu gosto da declaração do Salmo 119, 97, que diz o seguinte: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Portanto, se vamos falar da meditação presente o tempo todo, dia e noite, todos os dias, nós precisamos entender que isso começa pela valorização da palavra de Deus. O salmista diz primeiro, quanto amo a tua lei. Ama por quê? Porque entende o valor, a importância que ela tem. E esse amor cultivado, esse relacionamento com a palavra nos leva não só à leitura, mas nos leva à reflexão, à meditação. Portanto, a única forma de praticarmos esse princípio da meditação é se tivermos o conhecimento prévio. A única forma de valorizar-se e buscar o conhecimento é se entendemos a importância que a palavra de Deus tem e nos dedicarmos de forma correta a isso. O Salmo 1, que já lemos, do verso 1 ao 3, ele diz assim, o seu prazer está na lei do Senhor. Eu vou destacar esse elemento do verso 2 aqui, o seu prazer está na lei do Senhor. Quando a pessoa entende a importância da palavra, passa a amá-la e valorizá-la, qual o resultado? A Bíblia diz, e na sua lei medita de dia e de noite. Portanto, para que a gente possa cumprir o conselho que Deus deu a Josué, nós precisamos nos encher da palavra, conhecimento. E para que isso aconteça, precisamos valorizar, amar, ter prazer na lei do Senhor. E quanto mais compreendemos esse lugar de importância que ela tem aos olhos de Deus e deveria ter ao nosso, mais fortemente isso pode ser cultivado. Alguém diz com muita propriedade que leitura bíblica e oração são aquele tipo de práticas, de disciplinas espirituais que quanto mais você faz, mais você quer fazer. No entanto, quanto menos você as pratica, menos quer fazer. Então, muitas vezes, a minha orientação às pessoas é quando você entende que algo é importante, você precisa se dedicar a isso. Você não precisa sentir vontade de fazer aquilo, você precisa apenas fazer. E quanto mais faz, mais prazer você vai descobrir depois de uma decisão de fazer. Então, meu conselho prático dentro desse ponto, onde estamos trabalhando a ideia de que a meditação requer conhecimento, é que você decida se encher da palavra de Deus. É que você leia sempre e muito a Bíblia. Isso com certeza vai produzir um grande impacto na sua vida, na sua caminhada e na sua própria relação com Deus, no seu relacionamento com Deus. O segundo ponto que eu quero destacar é o lugar de orientação que a palavra de Deus tem sobre as nossas escolhas. Destacamos ao introduzir a mensagem que a palavra de Deus ela fornece sinalização para o caminho. Agora, a sinalização nos ajuda nas nossas escolhas. A responsabilidade de escolher ainda é nossa. Então precisamos entender a palavra de Deus nessa perspectiva. Por que nos dedicamos à leitura? Nos dedicamos à leitura para que a gente possa depois caminhar para a meditação. Então, quando falamos da meditação na palavra, embora no primeiro aspecto eu destaquei aqui que precisamos começar pela leitura, eu quero deixar claro que a meditação na palavra não é mera e simplesmente a leitura, é mais do que isso. O apóstolo Paulo deu 2 conselhos a seu discípulo Timóteo. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, eu quero ler no versículo 13 o primeiro conselho e no versículo 15 o segundo. No primeiro o apóstolo diz assim, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino.
A palavra empregada no original grego aqui, traduzida para leitura, ela subentende uma leitura pública das Escrituras. Repito, naquela época não era todo mundo que tinha uma cópia do livro da lei, que podia ter a sua Bíblia em casa, andando consigo, carregando, né, num aplicativo dentro do celular, como todo mundo tem disponível. Então, muitas vezes, o período de conhecimento da palavra eram reuniões. Os judeus, antigamente, nas sinagogas, os cristãos também faziam isso, pelo que percebemos, pela orientação de Paulo, né? Ele menciona em epístolas como a de Colossenses, que ela deveria ser lida para toda a igreja. Paulo menciona uma epístola desconhecida, perdida aos laodicenses, e diz depois vocês vão trocar as epístolas e vão ler, né, nas outras igrejas também. Então nós percebemos que havia essa leitura pública. Está falando do conhecimento. No versículo 15, ele diz assim: medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, obviamente que a meditação na palavra vai gerar e produzir progresso. Estamos falando de ser bem-sucedido, porque o progresso, o crescimento, o desenvolvimento certamente virá disso. Mas para que possamos praticar a meditação, né, quero aqui fortalecer o primeiro ponto trabalhado antes. Nós temos que nos dedicar à leitura. Agora, a reflexão, a meditação, né? Eu gosto do exemplo que as pessoas sugerem, que meditar é algo semelhante ao que a vaca faz depois de ter comido, né, o capim, o pasto. Ela simplesmente puxa tudo aquilo que comeu e começa a ruminar, a mastigar, a processar melhor aquilo que já foi ingerido. Eu gosto desse exemplo. E algumas pessoas sugerem que até a palavra usada no Velho Testamento para meditação, ela teria esse sentido. Eu não conheço com profundidade a linguística, né? Já ouvi esse tipo de comentário, nunca achei isso documentado, mas no mínimo eu acredito que serve como um bom exemplo. Meditar é como essa atitude de ruminar um alimento já ingerido. Então a leitura bíblica nos leva mere simplesmente a ingerir o alimento, mas a meditação é aquela ruminação. E há um texto na palavra de Deus que me chama a atenção desde quando eu era garoto. No Salmo 62, 11, a Bíblia diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Uma vez eu perguntei, quando garoto, para o meu pai, o que significa isso? Deus falou uma vez, mas o salmista ouviu duas. Né? Eu lembro que naquela brincadeira meu pai olhou para mim e disse assim: isso significa que a palavra de Deus produz eco, né? A gente riu daquilo, mas eu confesso que eu nunca cheguei a nenhum resultado, né, a nenhuma conclusão específica disso. Mas ao longo do tempo eu comecei a perceber que, diferente da leitura, diferente apenas de ouvir a palavra de Deus, a meditação, a capacidade de refletir, de mastigar aquilo, nos leva a um lugar de ouvir mais vezes a mesma coisa que foi dita. Essa questão de ouvir mais vezes é ouvir e ouvir de novo, é repassar aquilo que foi dito. Até porque dificilmente, né, alguém vai absorver um valor, adotar uma prática, tendo ouvido uma instrução uma única vez. Eu criei 2 filhos. Você não consegue colocar neles valores dando uma única instrução uma única vez na vida. Né? Há uma didática simples, seja na criação de filhos, em qualquer nível de treinamento, uma didática que envolve a necessidade de repetição, de você bater nas mesmas teclas. E a meditação, ela nos leva a esse lugar, onde aquilo que Deus disse uma vez, vai sendo ouvida várias vezes pela gente, não apenas para que se fixe no nosso coração. A orientação de Deus, é lógico que Ele espera que isso fixe na nossa mente e no coração. No livro de Deuteronômio, o Senhor orientou os pais a falar da palavra de Deus dentro de casa ou fora andando pelo caminho, quando fossem se deitar, quando se levantasse. E a ordem de Deus aos pais em Deuteronômio 6, 6 e 7 é: você vai inculcar a palavra no coração e na mente dos seus filhos. Então a repetição contínua nos ajuda não só a absorver, a compreender melhor, mas a adotar uma mudança de vida, de conduta. Então, voltando nessa ideia de que a palavra de Deus, ela orienta as nossas escolhas, nós precisamos entender o peso que a meditação e não só a leitura tem, para que possamos fazer as escolhas corretas. Um texto também que decorei desde garoto, é o Salmo 119 e 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hoje em dia, a gente não consegue entender o peso que iluminar o caminho tinha
para os antigos. A maioria de nós, né, se sai à noite, seja no quintal de casa, nas ruas, nós convivemos com ambientes iluminados. Para eles, quando a noite chegava, ninguém mais se locomovia, né? Não havia, né, salvo uma lua cheia, um caminho talvez muito claramente sinalizado, bem traçado, pudesse ser caminhado, mas normalmente não se caminhava de noite. Jesus fala que quem anda de noite tropeça. Agora, quando as pessoas precisavam fazer isso? Muitas vezes faziam uso de uma lâmpada, de uma lamparina, né? E isso, quando era usado para uma caminhada à noite, ela era carregada bem mais baixo e perto dos pés. Então, o salmista está dizendo que a palavra é lâmpada para os pés. Ela sinaliza o lugar onde devemos pisar. Ela nos viabiliza fazer as escolhas corretas de como vamos nos conduzir. Então, precisamos entender, antes de mais nada, que a importância de meditar na palavra para ser bem-sucedido é porque ela é a sinalização para o caminho. Ela é a orientação que Deus nos proporcionou para a jornada. Isso significa o quê? Que o conhecimento bíblico não deve ser buscado apenas para que a gente tenha informação teológica no sentido técnico. Ele deve não apenas fortalecer a nossa crença, a nossa convicção, mas também as nossas escolhas. Cada um de nós, discípulo de Jesus, deveria viver pela sua palavra. A orientação de Jesus, quando mandou que se fizesse discípulos por todo o mundo, de todas as nações, foi que eles deveriam não apenas ser batizados, mas que eles deveriam ser ensinados a guardar tudo quanto o Senhor Jesus nos orientou e nos ensinou. Em João 14, 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está dizendo, se alguém me ama, quer relacionamento comigo, precisa andar na minha palavra. Então as instruções de Deus são mais do que bons conselhos, são decretos divinos nos quais eu e você precisamos nos mover. E obviamente, sem o que falamos no primeiro ponto, o conhecimento, sem a reflexão, que é a capacidade de mastigar isso no nível mais profundo, nós não teremos as ferramentas necessárias para que possamos fazer as escolhas certas. Ao longo da Bíblia, nós vemos gente fazendo escolhas certas. E muitas vezes não vemos de maneira tão clara e explícita que eles estavam decidindo andar na palavra que eles conheciam muito bem. Mas podemos deduzir isso. Quando, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abdinego, os amigos de Daniel na Babilônia, se recusam a a curvar-se diante da estátua que o rei de Babilônia levanta, certamente eles estavam sendo guiados pelo entendimento da palavra. Um dos mandamentos que haviam recebido da parte do Senhor é: só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestará culto, não farás para ti imagem de esculturas, não te curvarás diante dela, não as servirás. Então naquele momento eles entendem que se há um decreto, o decreto é inquestionável, o decreto divino é irrevogável e nós precisamos escolher andar na palavra de Deus. Talvez pela ameaça do rei, se vocês não me obedecerem, ou traduzindo, se vocês não desobedecerem a Deus, eu vou matá-los, vocês vão se dar mal. Naquele momento eles pensam, se há uma garantia de prosperar, não é obedecer o decreto do rei, é obedecer o decreto de Deus. E eles escolhem obedecer a palavra. E porque escolheram, Deus interviu. E aquela prosperidade deles ao entrar e sair da fornalha, não apenas preservando sua vida, mas o final do texto, do relato, termina dizendo que Deus os fez prosperar na província de Babilônia. Aquele evento, né, de obediência os leva a um segundo evento, a um outro advento, que é a mão de Deus os guiando a prosperar. Mas puderam tomar essa decisão. Por quê? Porque havia um conhecimento e porque eles decidiram andar naquilo que conheciam. Então precisamos entender que a informação, ela vem da leitura, né, do ensino bíblico, e essa é a base. Mas a meditação, pode-se dizer, ela vai construir em cima da informação. Eu gosto de dizer que a informação gera conhecimento. A meditação exercita a sabedoria. O Salmo 19:7 diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Essa expressão dá sabedoria, para mim, é o que merece ser destacado, porque conhecimento é informação. Sabedoria é o que nós fazemos com a informação, né, que temos. Então, por exemplo, conhecimento, alguém deu esse exemplo, eu gosto muito. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não usá-lo na salada de fruta. Porque aquilo que você faz com o conhecimento que tem, as escolhas corretas de como você usa e gerencia a informação, está mais no terreno da sabedoria. Então Deus não quer que pela palavra eu e você tenhamos somente o conhecimento, a informação.
O testemunho do Senhor dá sabedoria aos simples. Isso significa o quê? Ele nos orienta, Ele nos conduz nas escolhas corretas que eu e você precisamos fazer ao longo da jornada, ao longo do caminho. Então, precisamos de conhecimento bíblico, sim, mas precisamos ir além. Em cima deles, começar esse processo de reflexão, de meditação profunda. Talvez a leitura bíblica vá se resumir somente a um momento do seu dia. Mas meditação, a Bíblia diz, é algo que nós podemos fazer de dia e de noite. Porque mesmo depois de estarmos envolvidos em determinadas tarefas, nossa mente ainda pode estar recorrendo o tempo todo àquilo que nós lemos, não apenas naquele dia, mas que ao longo do caminho conhecemos. E quanto mais o tempo passa, e mais nos aprofundamos da palavra, mais depósito nós temos dentro de nós para recorrer em meditação e reflexão. E essa reflexão vai nos ajudar a andar na sabedoria divina para que a gente pratique a palavra. Então, o aspecto prático desse segundo ponto é que eu e você precisamos escolher andar na palavra, obedecendo-a em tudo o que ela determina que eu e você venhamos a fazer. Essa escolha de nos relacionar com a palavra num nível mais profundo é para que afete a nossa vida, é para que ela oriente a nossa jornada. Em terceiro e último lugar, nós precisamos entender e compreender também qual é o impacto que a palavra de Deus tem, não só do lado de fora nas circunstâncias, nos fazendo prosperar, mas trabalhando primeiro do lado de dentro, no nosso íntimo. A palavra de Deus nos edifica, a palavra de Deus, ela sempre vai ministrar as nossas vidas. Nós podemos dizer que ela nos fortalece, ela fortalece o nosso íntimo. Então, eu quero destacar aqui, dentro dessa ideia do que a palavra de Deus vai fazer por nós, algumas coisas, alguns aspectos diferentes e complementares. Talvez a primeira coisa que a gente possa dizer é que a palavra de Deus conduz, a meditação na palavra de Deus conduz à renovação da alma. Eu gosto dessa ideia, a restauração da alma. O Salmo 19, 7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa é uma declaração do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento encontramos Tiago, no capítulo 1, no verso 21 da sua epístola, dizendo assim, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra salvar, no contexto da salvação espiritual que normalmente pregamos, ela normalmente, no original grego, é usada, a palavra que é usada é a palavra sotero. A palavra que foi empregada aqui é sozo. Cada vez que Jesus curava alguém e dizia, tua fé te curou, nós temos algumas traduções que dizem, tua fé te salvou. A palavra ali é sozo. Sozo da ideia de cura, da ideia de restauração, algumas vezes de livramento. E nós precisamos entender que há uma ação restauradora da palavra de Deus na nossa alma. 1 Tessalonicenses 5, 23, diz que o homem é um ser tripartido, composto de 3 partes, espírito, alma e corpo. E essas 3 partes que compõem o nosso ser, são tocadas de formas distintas, em momentos distintos da caminhada cristã. Quando eu e você nos convertemos e nascemos de novo, a Bíblia diz que nosso espírito foi regenerado. Estava espiritualmente morto. Efésios 2:1 diz que Deus nos vivificou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida, nos vivificou. Isso acontece na regeneração. Quando a Bíblia fala do novo nascimento, é uma experiência no nível do nosso espírito. Jesus explicou para Nicodemos em João 3, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então no momento da sua conversão, seu espírito foi regenerado. Mas a palavra de Deus fala de um processo que precisa acontecer comigo, com você, com cada um de nós. Por exemplo, em Romanos no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Então significa que mesmo nascidos de novo, tendo nos tornado participantes da natureza de Deus, nós precisamos de uma reprogramação na nossa mente. A nossa alma envolve não apenas os pensamentos, mas ela está muito relacionada com a nossa escolha e ela também está relacionada com as nossas emoções. Alguém disse que o tripé da personalidade é exatamente isso. Vontade, emoções e também
a nossa razão ou o nosso intelecto. Quando a palavra de Deus fala sobre renovar a alma, ela quer afetar todas essas áreas. Nossas emoções. Muitas pessoas vêm a Cristo com as emoções feridas, machucadas. Mas eu gosto da declaração do Salmo 147:3, que o Senhor sara os quebrantados de coração, cura-lhes as feridas. Nós podemos viver restauração emocional profunda, mas isso virá pela palavra de Deus. Nessa declaração da renovação da nossa mente, que encontramos em Romanos 12, podemos acrescentar a ela Efésios capítulo 4, versículo 23, dizendo que nós precisamos nos renovar no espírito da nossa mente, do nosso entendimento. Então, como essa restauração da alma, depois de um espírito já regenerado, é possível? Repito, Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tiago 1:21 não fala apenas dessa restauração ou essa salvação, a cura da alma. O texto bíblico diz assim, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Eu gosto dessa ideia, a palavra em vós implantada, porque a semente da regeneração do nosso espírito foi a palavra pregada. Mas a palavra é implantada em nós, não apenas por causa daquele dia que ouvimos uma primeira pregação que provocou fé e resposta, mas por dia a dia nos enchemos da palavra, pela leitura, pelo ensino, pela orientação. Agora, ele está falando que a palavra já está implantada, já foi colocada para o lado de dentro. E isso é o conhecimento, como falamos anteriormente. Mas agora ele diz, acolha com mansidão, sem resistência, né? Baixando a guarda, se expondo. A palavra que já está dentro de você. Então, pela leitura, a informação foi colocada dentro de nós. Pela pregação e o ensino, a informação foi colocada dentro de nós. Agora, eu e você precisamos pegar esse material que foi depositado no nosso íntimo e permitir, sem resistência nenhuma, que ele seja devidamente acolhido. Esse segundo nível só é possível quando eu e você gastamos tempo meditando na palavra de Deus. Tem pessoas que leem a palavra de Deus de forma rápida, sem prestar atenção, sem se dar o trabalho de tentar entender aquilo de forma mais profunda, e muitas vezes nós percebemos o quanto a vida cristã dessas pessoas são superficiais. Eu, quando falo da meditação na palavra, gosto de distinguir que isso é diferente da mera e simples leitura. Muitas vezes eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de ler, fazer o que eu chamo de leitura corrida, colocando informação para dentro. Leio livros inteiros, leio a Bíblia de capa a capa em determinados períodos. Isso é uma parte importante, porque precisamos conhecer o que está lá. Mas eu gosto de praticar meditação. E meditação é quando eu pego, por exemplo, um texto, e fico muito tempo na frente dele, eu leio, eu releio, eu oro, eu volto a ler, eu oro de novo, eu fico ali tentando conversar com o texto, entrar num lugar mais profundo. Às vezes a meditação não se baseia num único texto, às vezes ela começa a repassar várias afirmações que Deus ao longo de toda a Escritura faz pelo mesmo assunto. Esse processo de acolher com mansidão que já foi colocado para o lado de dentro, pode produzir essa mudança e essa restauração interior. Nós precisamos disso. Por quê? Por que é tão necessário não apenas ter cura e restauração para as nossas emoções, mas a renovação da nossa mente? Ao longo de anos, nós tivemos hábitos, e esses hábitos tendem a se repetir de forma inconsciente. Há poucas semanas atrás, fiz uma cirurgia para correção de grau nos olhos, e essa é a razão pela qual eu estou vindo a público sem os óculos pela primeira vez em tanto tempo. Interessante que dos 11 aos 47 anos de idade eu usei óculos, foram 36 anos. Em apenas algumas semanas eu ainda não consegui me livrar de algumas práticas. O tempo todo eu vou colocar a mão no nariz para levantar o óculos que normalmente cai. Nos últimos anos, na hora de ler alguma coisa muito perto, eu já estava precisando levantar os óculos, coisa que começa a acontecer com a gente depois dos 40. Eu me vejo o tempo todo repetindo esses atos, tentando levantar o óculos que não está mais lá, tentando erguê-lo para a leitura, Vou tomar banho e me preocupo em tirar o óculos. Acordo de manhã, estou procurando aquele óculos, porque hábitos das suas práticas por muito tempo não mudam simplesmente porque alguma coisa mudou na sua vida. Você precisa agora mudar os seus hábitos e você tem que reprogramar a sua mente. Então é lógico que à medida que o tempo passa, e eu vou fortalecendo a ideia de que eu não preciso dos óculos, que eu não uso eles não serão mais necessários. A palavra de Deus precisa produzir na minha e na sua vida essa mudança de hábito. Muita gente, antes da conversão, simplesmente estourava, explodia, falava o que queria, xingava, se exaltava, falava alto. E agora nós precisamos reprogramar
programar os nossos valores, o nosso comportamento. Aquilo que nos dedicamos a pensar precisa ser mudado. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tem pessoas que são profundamente negativas em toda a sua forma de viver. E a palavra de Deus não nos ensina a viver dessa forma. Ele está dizendo que eu quero trazer a lembrança, não é o que de ruim já aconteceu. Não é pensar nos desdobramentos de como isso pode piorar. Ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ao longo das Escrituras, vamos perceber como essa instrução é recorrente. Por exemplo, Filipenses, capítulo 4, nos diz nos versículos 6 e 7, para a gente não viver ansioso de coisa nenhuma, para transferir isso a Deus por meio das nossas orações, formalizando quais são as nossas necessidades. Ou seja, o que a palavra de Deus está orientando é não permita que pensamentos e sentimentos ruins estejam te desgastando. Depois de falar disso, no versículo 8, o seguinte, a orientação bíblica é a seguinte, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, se a palavra de Deus está orientando o que deve ocupar o pensamento e faz uma seleção das virtudes que deveriam estar presentes na nossa forma de pensar, isso significa que elas não são automáticas. Se a gente, só porque nasceu de novo, passasse a pensar desse jeito, não precisaria ter uma instrução a respeito disso. Mas porque mesmo depois de convertidos, temos uma inclinação a pensar em coisas que não são boas como essa, Deus começa a nos direcionar, dizendo o que é que deve ocupar o nosso pensamento. É por isso que eu e você precisamos nos encher da palavra de Deus. Semana passada falamos do princípio, que Jesus apresenta para que a gente possa ter a confissão, a palavra na nossa boca. Ela primeiro tem que estar no coração, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Novamente, quando falamos da meditação, precisamos ter o bom depósito da palavra de Deus em nós. E essa reflexão contínua na palavra de Deus vai nos ajudar a entrar nesse lugar de renovação da mente, de restauração da alma, de um fortalecimento interior. Eu acredito que a meditação também, ela vai ajudar a transferir a informação que absorvemos, muitas vezes só no nível da nossa mente. Ela vai ajudar a transferir isso para o coração, para o nosso íntimo. Veja o que diz Provérbios, capítulo 2, versículo 10. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Aqui Deus está falando de um nível onde a informação para de ficar só na mente. Ela começa a descer para o coração. Ela começa a afetar a nossa alma, nossa vontade, a capacidade de escolha, nossas emoções. E também eu e você precisamos entender a nossa forma de pensar. A meditação na palavra de Deus, e não apenas a leitura, é que pode produzir essa mudança interior. Falei no início que a única coisa que vai fazer eu e você nos dedicar à leitura, que é o primeiro passo, para depois nos dedicarmos ao segundo, seja a confissão ou a meditação, ou o que falaremos semana que vem, a prática da palavra. Tudo isso só pode acontecer se nós nos dedicarmos ao conhecimento e nos enchermos da palavra. Mas também, já afirmamos, só faremos isso se entendemos a importância dela. Se entendemos o lugar de importância aos olhos de Deus, a importância que tem na nossa palavra. Então, quando eu falo dos resultados que vai produzir no nosso íntimo, eu acredito que isso é uma espécie de ciclo que se fecha e tem que empurrar a gente de novo para esse lugar de valorizar a palavra, para nos enchermos dela, para que então ela continue trabalhando nas nossas vidas. Uma verdade que nós precisamos falar, quando destacamos que a palavra de Deus tem esse poder de fortalecer o nosso íntimo, é que ela é alimento para o nosso espírito. Em Mateus, no capítulo 4 e no versículo 4, o Senhor Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele diz que assim como o nosso corpo precisa de alimento natural, assim como o nosso corpo precisa de um alimento físico para a sua subsistência, nosso espírito também precisa de alimento espiritual, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, além de fortalecer o meu e o seu espírito, no meu e no seu espírito, também de uma forma específica, a palavra de Deus vai fortalecer a fé. Portanto, é justo dizer que a palavra de Deus não é só alimento para o espírito, mas também é alimento da fé. Em Romanos 10, 17, nós lemos que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo.
Então ela tem a capacidade de despertar, de provocar e de alimentar a fé. Em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 6, o apóstolo orientando o seu discípulo diz, você será nutrido. Outra versão diz, você será alimentado pelas palavras de fé. Então, a palavra de Deus tem o poder e a capacidade de produzir esse fortalecimento para o nosso espírito, esse fortalecimento para a nossa fé. Muitas vezes nós lemos ao longo das Escrituras, gente, que em momentos de dificuldade, em vez de se curvar diante das circunstâncias, prevaleceu sobre as circunstâncias. Normalmente, quem se conduzia dessa forma era gente que tinha um relacionamento forte com a palavra de Deus. Paulo e Silas estão presos em Filipos, foram açoitados, estão com os pés pendurados no tronco. E a Bíblia diz que perto da meia-noite não dormiam e não deixavam ninguém dormir. Oravam, cantavam louvores. Por quê? Porque a palavra de Deus dentro deles os movia, os fortalecia. Então, as circunstâncias não tinham o poder de enfraquecê-los, porque o espírito deles estava fortalecido. Nós precisamos entender a importância de nos encher desse alimento. Por quê? Quando enfrentarmos momentos difíceis, é o entendimento da palavra de Deus, de quem Deus é. É o conhecimento das coisas que Deus já tem feito, conhecimento pela sua palavra, do que Ele já tem feito ao longo da história. É a lembrança dessas coisas que pode nos ajudar, né, a não nos curvar diante dessas coisas. Então, o Salmo 143, verso 5 diz, lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os seus feitos e medito nas obras de tuas mãos. Nós temos na Bíblia tantos relatos da intervenção de Deus. Não é apenas para que a gente saiba o que Deus um dia na história fez. É que ao nos recordarmos do que Ele fez, isso nos fortalece para acreditar que Ele seguirá fazendo, uma vez que Ele é o mesmo, que Deus não muda, que nele não há sombra nem mudança de variação. Uma vez que a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, o será para todo sempre. Cada vez que recordamos o que Ele fez. É por isso que você vai ver, por exemplo, nos Salmos, quantas vezes eles nos cânticos, né, no momento de louvor e adoração, eles falavam do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que fez grandes sinais diante do seu povo. Porque quando nós meditamos naquilo que Deus fez, nós conseguimos resgatar a ideia e o entendimento de que o que estamos enfrentando pode ter a ação de Deus novamente. A palavra de Deus vai nos fortalecer para enfrentar todo e qualquer tipo de situação. Então, precisamos nos encher dela e precisamos gastar tempo meditando e processando. Eu termino esse terceiro e último ponto com um conselho muito prático, uma aplicação muito específica. Deixe-se ser aperfeiçoado pela palavra de Deus. Decida que você vai crescer nela. Eu olho para as Escrituras e uma das coisas que mais me empolga ao longo de toda a minha caminhada e relacionamento com Deus, quando diz respeito a por que ler a Bíblia. Eu lembro de uma ocasião que a pessoa falou, pastor, o senhor decidiu estudar a Bíblia por causa do seu chamado, porque o senhor tinha que pregar para os outros? Eu disse, não. Eu decidi ler a Bíblia antes de entender o meu chamado para pregar para os outros. Eu decidi ler porque eu queria viver, porque eu queria ser mudado e aperfeiçoado pela palavra de Deus. E quanto mais eu via o resultado da palavra na minha vida, mais empolgado eu ficava para repartir com outros aquilo que era funcional, que era prático na minha própria vida. Então, eu quero citar aqui a declaração do apóstolo Paulo a Timóteo, em 2ª epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17. Ele diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, algumas traduções dizem que o homem de Deus, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, essa palavra perfeito significa maduro completo, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, para que sejamos maduros, completos, perfeitos e perfeitamente capacitados para toda boa obra, que não é apenas servir pessoas necessitadas em todos os níveis de necessidade, mas andar nas práticas cristãs, nós precisamos da palavra de Deus. Ela tem um poder aperfeiçoador. Ela não apenas vai nos fortalecer para suportar provas, ela vai nos preparar para fazer as escolhas corretas, ela vai nos ajudar a andar de forma que honre a Deus. Então eu concluo destacando a importância da meditação para que você prospere, para que você seja bem-sucedido, para que você viva o plano e o propósito de Deus. Falei na primeira semana e repito aqui, com a ideia de prosperidade. Não estamos limitando isso ao aspecto físico e material apenas, embora também podemos esperar resultado nessa área. E não estamos falando de riqueza,
Estamos falando de ser bem-sucedidos. No Salmo 104, 34, nós descobrimos que a meditação correta, ela agrada a Deus. O salmista diz, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Tem gente que fica o tempo todo meditando, refletindo, pensando só naquilo que não presta, né? Seja escolhas erradas, seja a forma como processamos problemas, né? Como muitas vezes deduzimos ou aceitamos aquelas mensagens malignas, Deus não está com você, se te amasse não teria te abandonado. Quando eu e você começamos a pensar corretamente, isso agrada a Deus. Agrada a Deus não porque Ele não quer ser julgado aqui, entre aspas, por nós, mas porque Ele sabe que é isso que vai nos libertar. Ele sabe que é isso que vai nos transformar. Ele sabe que é isso que vai produzir alinhamento na nossa vida, que é o que Ele mais deseja para nós. Então precisamos tomar essa decisão de praticar o princípio, a instrução divina da meditação na palavra. Começando, é óbvio, do conhecimento, que vem pela leitura, a exposição, o ensino, mas não parando nele, ruminando isso de dia e de noite, de dia e de noite. Então, ao seguir o conselho de Deus, também teremos seus resultados. Seremos bem-sucedidos em todas as coisas. Iremos prosperar em todas as coisas. Tem muito crente orando e pedindo a Deus para ser bem-sucedido e para prosperar, sem obedecer à orientação que Ele deu. Você não vai ser bem-sucedido apenas porque de vez em quando clamou por isso. Você precisa entender e praticar aquilo que Deus te propôs. Então, para que prosperemos pela palavra, ela precisa estar na nossa boca o tempo todo. Não pode se apartar da nossa boca, uma boa confissão. Ela precisa ocupar um lugar na nossa meditação o tempo todo, noite e dia. E como falaremos na semana que vem, ela precisa ser praticada. Tudo isso requer conhecimento. A primeira decisão que você precisa tomar, eu vou gastar mais tempo com a palavra de Deus. Eu vou ler o livro da lei todos os dias da minha vida para que eu aprenda a temer ao Senhor. Mencionei semana passada que o primeiro versículo que minha mãe me fez decorar aos 4 anos de idade foi o Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela orienta as nossas escolhas e ela precisa ser, como falaremos semana que vem, obedecida. Que o Senhor te dê graça de entender não apenas o caminho que foi proposto, mas a importância, o entendimento da importância do que é seguir esse trilho divino, é que vai te ajudar a tomar a decisão. Que o Senhor te abençoe, que o seu amor, a sua paixão pela palavra cresça. Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que receberam a tua palavra. Eu clamo mais uma vez a aplicação personalizada do teu Espírito. Apresentamos os princípios de uma forma generalizada, mas só o Senhor pode fazer aquela aplicação pessoal. E nós clamamos por isso. Nós oramos pela manifestação da graça do Senhor, pela ação e a unção do Teu Espírito Santo, ajudando cada um dos nossos irmãos e irmãs a não apenas entenderem o que está sendo apresentado, mas a transferirem isso para um lugar prático na sua vida. Oramos que por meio de entenderem e colocarem em prática os teus conselhos, os teus princípios, que eles vivam também a prosperidade, o sucesso dessa caminhada cristã que o Senhor intencionou desde o início. Oramos por um tempo onde o nosso coração seja despertado para voltar à Tua palavra. Como o Senhor falou por boca do profeta Amós, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Oramos por dias de despertamento no coração dos nossos irmãos e irmãs para a Tua palavra, fome de ouvir a Tua palavra, um anseio por entrar não apenas na leitura, nesse momento de aprendizado, ouvindo o ensino da Tua palavra, mas construindo através disso uma plataforma que os ajudará a confessar, a meditar, a praticar a Tua palavra e andando nela, saturado dela, com ela habitando ricamente em nós, nós viveremos a plenitude do Teu propósito. Que o Teu Espírito gere despertamento espiritual. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 16, no verso 11. Salmo 16, 11 será o nosso ponto de partida e o versículo que vai dar o tom da nossa conversa, da nossa ministração aqui hoje. O texto sagrado, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz o seguinte:
Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Se não for pedir muito, eu gostaria que você repetisse esse texto comigo. Você pode repetir comigo, por gentileza? Diga: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Bom, nessa declaração do salmista, eu particularmente acredito que a primeira frase é uma chave que nos ajuda a entender a relação das outras declarações. Quando ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, ele está falando a respeito de uma intervenção da parte do próprio Deus. Isso significa que ele não está falando que esses caminhos da vida são vistos com os olhos naturais, com a percepção e o entendimento meramente humano ou intelectual. Se fosse algo fácil ou naturalmente falando, automático de se ver, não haveria necessidade de intervenção de Deus. Mas quando ele fala que é Deus que fará ver, então aqui nós precisamos pensar que ele está falando a respeito de algo que precisa de discernimento, que precisa de percepção espiritual, que precisa de revelação. Isso é um ponto que nós vamos explorar um pouquinho mais para frente na mensagem. Depois disso, de enfatizar que é Deus que mostra os caminhos da vida, ele faz a afirmação, na tua presença, a não só alegria, e diz plenitude de alegria. Isso significa medida cheia, medida completa. E não estamos falando de uma alegria qualquer. Estamos falando daquilo que recebemos diretamente da fonte. E a Bíblia diz, a tua destra, a expressão a tua destra ou a tua direita, como diz essa versão, era muito usado para falar daqueles que eram honrados para sentar ao lado de quem tinha uma posição de autoridade. Era o lugar privilegiado. A Bíblia diz, nesse lugar onde os convidados de honra se sentam, há delícias. A palavra traduzida delícias do original hebraico, ela fala de deleite, ela fala de gozo, ela fala de prazer, ela fala de algo profundamente agradável. Ou seja, o que eu e você precisamos entender que a presença de Deus fornece tudo aquilo que eu e você não apenas precisamos, mas podemos descrever como mais prazeroso, o mais profundo nível de satisfação, de realização, de gozo, de alegria, está disponível na presença de Deus. E quando nós olhamos para a criação, e voltamos lá no início, no Jardim do Éden, olhamos para o primeiro casal que Deus ali estabeleceu, nós precisamos entender que antes do pecado, antes da queda, o homem usufruía de pleno relacionamento com Deus, ou seja, ele tinha acesso a essa plenitude de alegria, não havia nenhum bloqueio. No entanto, mesmo nessa fase onde ele pode usufruir desse nível de alegria e deleite, Deus basicamente diz, eu não me importo que vocês tenham outros tipos de prazeres. E Deus, por exemplo, diz para o homem, você pode comer de todas as árvores no jardim. E estou aqui exagerando todas, no plural, porque Deus não fez a comida meramente para subsistência. Paulo diz em 1 Coríntios 6,13 que Deus fez o estômago para receber os alimentos para ser digerido no estômago, mas ele poderia ter feito algo que garantisse a sobrevivência sem sabor ou com sabor único. Mas Deus caprichou. Frutas de todas as cores, de todos os sabores, com todos os aromas, sazonais. Ele estava dizendo, eu quero que isso, além de servir para o seu sustento, te agrade. Aliás, Paulo escrevendo a Timóteo, ele usa uma declaração ali no capítulo 6, falando a respeito de como Deus tem um interesse. Eu e você precisamos entender e pensar as coisas nessa perspectiva e mentalidade de nos dar aquilo que nos apraz, aquilo que nos agrada. Por exemplo, no final do verso 17, a Bíblia diz, Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Essa palavra aqui, para o nosso aprazimento, é nada mais, nada menos do que para a nossa satisfação. E quando pensamos que Deus está preocupado, focado, essa palavra traduzida aí, satisfação, como sinônimo, é gozo, é alegria. Então quando pensamos num Deus interessado em que a gente tenha alegria, mesmo que Ele possa oferecer a mais plena e completa, numa dimensão espiritual, Ele está dizendo, eu nunca me opus que vocês tivessem outras alegrias. Deus olha para o homem que está em plena comunhão e relacionamento com Ele e diz, não é bom que você esteja só. Seu relacionamento comigo está na dimensão espiritual. Eu quero te oferecer alguém que te preenche emocionalmente.
Eu quero oferecer alguém com quem você relacione usando tato. E mesmo na dimensão física tenha outros níveis de deleites. Deus nunca se opôs a que tivéssemos acesso a outras fontes de prazeres, desde que eles não se tornassem um problema que nos roubasse da verdadeira fonte que é Ele. Então Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos dessa encrenca, que vai te impedir de desfrutar quem eu sou. E apesar de Deus ter oferecido aqui plena alegria, deleites extraordinários, apesar do lado de cá no natural Ele ter oferecido deleites inferiores complementares, o homem de alguma forma escolhe atravessar a barreira que Deus estabeleceu e busca um nível de prazer que lhe desconectaria do mais profundo, senso de realização, de alegria e satisfação que se pode ter, que é só na presença de Deus. Mas desde a queda, um plano de redenção é ativado e de repente nós chegamos nos dias de Davi e vemos que esse homem que era fascinado, obcecado por Deus, pela presença de Deus, a ponto de dizer no Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua presença, no seu santuário, e contemplar sua formosura todos os dias. Esse cara que foi chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o coração de Deus, é quem é usado para fazer a declaração que nós lemos do Salmo 16. Ele diz: na tua presença a plenitude e alegria. Ele diz: aqui estão os deleites. Mas em algum momento esse homem, posteriormente a essa declaração, escolhe um prazer que lhe é proibido. Ele atravessa os limites e não apenas comete o adultério com Batseba, mas para ocultar esse nível de pecado, a coisa vai escalonando e termina com o homicídio de Urias. A pergunta a ser feita é: por que gente como Adão e Eva, com esse nível de descoberta do que tem do lado de cá, consegue abortar o que Deus está oferecendo? Porque gente como Davi, que está entendendo, Deus quer resgatar isso que foi perdido desde Adão e começa a desfrutar isso num senso profundo, consegue em algum momento abrir mão desse lugar prazeroso? A pergunta a ser feita é: como ou o que, como o homem consegue, ou o que leva o ser humano a retroceder na comunhão com Deus? O tema da minha mensagem hoje é preservando a sensibilidade para com Deus. E nós precisamos notar que isso acontece desde o início, não só com Adão e Eva, não só com os santos do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós temos inúmeras advertências, começando por nosso Senhor, se estendendo pelos apóstolos, a respeito de que eu e você precisamos tomar cuidado com isso. Isso significa que potencialmente o risco de retroceder nesse relacionamento, de perder o acesso à consciência dessa dimensão de prazer, pode acontecer com cada um de nós. Potencialmente falando, cada um de nós corre o risco de retroceder. E eu quero ler apenas algumas, 3 dessas muitas advertências. Primeira delas, Hebreus capítulo 3, de 12 a 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Para se afastar tem que ter aproximado. Ele está usando o termo irmãos, ele está falando com convertidos. E diz pelo contrário, que é o contrário de afastar, ficar coladinho em Deus, ou como diria o mineiro, agarradinho nele. Ele diz pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Em Hebreus no capítulo 10, dos versículos 19 a 26, ele está trabalhando um paralelo do santuário de Moisés e estabelecendo as alegorias proféticas de tudo aquilo que Cristo veio realizar. O escritor diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, o que o sacerdote só fazia depois de oferecer o sacrifício, o sangue do sacrifício. Aqui ele não fala da simbologia do sacrifício, mas do seu cumprimento. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Então primeiro ele fala de um coração sincero. A palavra que traduzida sincero é genuíno, íntegro.
E depois ele fala sobre a necessidade de purificar a má consciência, né? O coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água pura, santificação. Mas depois da santificação ele dá a ideia: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Alguns já estavam se afastando. E algo que eu lembro que minha mãe falava desde que eu era criança é que uma brasa fora do braseiro, ela esfria. Depois disso ele diz, pelo contrário, que é o contrário, deixar de congregar. Vamos permanecer todo mundo junto, unidos, buscando a Deus. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, outra tradução diz deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pastor, depois de conhecer a verdade, alguém pode retroceder o tempo todo? A Bíblia nos adverte disso. 2 de Pedro 2, de 20 a 22 diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que se escapa da contaminação do mundo mediante o conhecimento do Senhor? Conversão. Ele está falando de convertidos. E diz, se depois disso, se deixam enredar de novo e são vencidos, seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. A pergunta a ser feita é: como se perde a sensibilidade para com Deus? Como alguém pode chegar ao ponto de retroceder? Não creio que ninguém acorda uma manhã resmungando, hoje é dia de maldade, o que é que eu posso fazer para sabotar o relacionamento com Deus? O que é que eu posso fazer para jogar isso tudo fora? Normalmente o processo envolve, né, não só a ideia de continuidade com o processo, mas aquela não intencionalidade, o ceder a armadilhas para as quais nós poderíamos ter vigiado. E a importância de questionar como se perde a sensibilidade com Deus, não é porque queremos perder, é justamente porque queremos evitá-lo. Então talvez uma pergunta, um questionamento melhor seria: como se evita esse processo? Como que nós podemos resistir a ele? E agora deixa eu fazer um gancho, o assunto que eu vou voltar no fim, que diz respeito ao jejum, antes de trabalharmos os princípios. E os princípios que eu quero te apresentar sobre preservar a sensibilidade com Deus não dependem do jejum. Mas eu preciso falar dessa história para apresentar uma ilustração, uma alegoria. Eu falei isso em um dos cultos de um dos domingos atrás, mas honestamente eu não me lembro mais em qual dos cultos eu falei. Se eu estiver repetindo, eu não me importo que você ouça de novo, acho até bom, isso vai te ajudar a memorizar. Mas eu sei que eu adiantei essa parábola que ilustra a mensagem de hoje alguns cultos atrás de uma das reuniões. Então vamos lá. Em agosto do ano passado, eu estava num segundo período de um jejum prolongado, e um homem de Deus que eu respeito demais, um dos gigantes espirituais da nação, nós estivemos juntos num evento, e como a gente esteve por mais de um dia, eu não consegui esconder dele que eu estava jejuando, né? Vamos almoçar hoje? Falei, olha, hoje eu prefiro pular o almoço, né? Não, tudo bem, a gente come à noite. Falei, então, à noite também não vou comer, mas posso sentar, conversar com vocês? Não, então a gente deixa para o café da manhã. Então também não, mas dá para, chega uma hora, né? O colega tentou tantas refeições e falou, quanto tempo você vai ficar sem comer? Eu falei, ainda alguns dias. Ele diz, há quanto tempo você já está sem comer? Eu falei, já há alguns dias. E aí ele falou, olha, desculpa, eu estou fazendo a pergunta porque eu sei o que você tem falado, o que você tem ensinado. E ele falou assim, eu gostaria, se você me der espaço e não for invasivo, de fazer uma pergunta. Eu falei, qual a pergunta? Ele falou, Subirá, talvez você seja a pessoa que eu conheço que mais jejua, que mais tem se dedicado a isso, falado sobre o assunto. O que é que tem te levado a dar tamanha importância ao jejum? Eu falei, se o senhor tivesse me feito a pergunta aos 18 anos de idade, minha resposta imediata seria, o anseio pelo sobrenatural. Foi isso que me fez pegar esse barco. Alguém me disse, se você quer romper, precisa perder a consciência só do que é natural, entrar no lugar de consciência do espiritual. O mover de Deus está relacionado ao ambiente de oração e jejuns combinados, e eu fui para lá. E eu sou grato a Deus. Isso me ajudou a romper, me levou a experiências, a intervenções de Deus, a experimentar o sobrenatural. Mas hoje
A minha resposta é outra. Porque a minha descoberta é de algo que me move muito mais do que só o anseio por essas manifestações. Ele falou, qual é a sua resposta hoje? Falei, hoje, o que mais tem me atraído a esse lugar do jejum é o que eu chamaria de a capacidade de perceber os deleites espirituais, num nível diferenciado. Ele falou, me explique isso melhor. Falei, vamos lá. Falei, aos dias atrás, numa outra experiência com um grupo de pessoas, eu estava jejuando já por um período. E as pessoas costumam dizer que a água não tem sabor. Quem jejua discorda. Porque o paladar vai ficando tão apurado à medida que o seu corpo passa todo um processo de limpeza, de desintoxicação. O próprio fato de não ter aquela enxurrada, né, de sabores, porque você vai ficando dias sem comer. A capacidade do paladar é algo assim impressionante. Então de repente você prova, e eu que às vezes numa semana estou em vários estados diferentes, você percebe até quando se trata de uma água mineral envasada no estado ou em outro, o gosto é diferente, né? De acordo com a fonte muda. Quando você pega uma água com pH bem mais alto, às vezes você tem a percepção daquela sensação, ela é mais salobra, outras têm gosto metálico. E eu estava num jejum desse prolongado, falei, eu provei a água, precisava me hidratar, o médico no meu pé, beba bastante por dia nesse tipo de jejum, ainda mais que você mantém as atividades. Eu falei, mas estava muito difícil beber água. Eu aproveitei que estava num restaurante, pedi ao garçom para trazer um pouco de limão espremido. O limão, entre outras coisas, os jejuadores sempre recomendam isso, né? Ele ajuda com o pH do sangue. Bom, não vou te encher com coisa técnica, mas eu pedi o limão. E quando o limão chegou, normalmente você pede um limão, eles mandam num copinho, um dedinho, no máximo 2. O cara me trouxe um copo com tanto limão que eu pensei, ele deve ter entendido errado. Ele deve ter achado que eu pedi uma limonada e não só o limão. Então eu peguei e dei uma bicadinha, provei. A hora que eu provei, achei aquilo tão doce, chamei o garçom, falei, amigo, acho que você não entendeu. Eu pedi só o limão, não a limonada. Ele falou, não, isso é só o limão. Eu falei, não, tá doce. Ele olhou para mim e falou, impossível. Eu vi o cara espremer na minha frente, isso é só limão. Eu provei de novo, falei, mas tá doce. Aí o pastor que estava sentado do outro lado da mesa na minha frente falou, deixa eu checar. E ele provou, quando ele provou, ele fez uma cara de azedo. Falou, pelo amor de Deus, Subirá, esse negócio tá azedo pra caramba, isso é limão puro. Eu peguei de volta, provei e falei, tá doce. Ele pegou de novo, provou outra vez, fez de novo a cara, ele falou, tá azedo. O negócio foi tão curioso que outros na mesa começaram a pegar para beber e provar. Eu quase que fiquei sem limão, de tanta gente que provou. E todo mundo dizia a mesma coisa, com a mesma cara, Subirá está azedo. Eu dizia, gente, está doido. De repente eu parei. Falei, o jejum, meu paladar. Porque você está tão desintoxicado, o corpo tão limpo, tão sensível, que você consegue perceber a doçura da frutose do limão, que mais ninguém percebe. Para quem toma o café em jejum ou na volta dele, né? Então os bebedores de café normalmente não usam açúcar. Mesmo para quem toma o café, um expresso forte, aquele que todo mundo diria amargo, você sente o doce. É impressionante como o paladar fica curado. Aí eu olhei para aquele pastor e falei, por que eu estou te dizendo isso? Uns dias depois do episódio do limão, eu estou com outro grupo de pastores e a gente saiu, fui com eles para o restaurante mesmo sem comer, porque eu queria aquela roda de comunhão. E logo depois do almoço, um abençoado pega uma salada de fruta de sobremesa e ele começa a enchê-la de leite condensado. Quando eu vi aquilo, eu queria voar por cima da mesa, no pescoço dele. Eu queria gritar com ele na frente de todo mundo, a fruta já é doce, não precisa de leite condensado. Mas eu pensei, é doce para quem está com o paladar limpo. Para quem está intoxicado de açúcar, que nem ele não percebe mais. E ele precisa pôr um outro tipo de doce, porque ele já não tem a capacidade de perceber o açúcar da fruta. Quando eu terminei a alegoria, a parábola, o pastor já estava balançando a cabeça. Eu falei, o jejum tem me levado a um lugar de, espiritualmente falando, me permitir perceber um nível de doçura na presença de Deus e no relacionamento com Deus, que normalmente eu não tinha acesso. E eu ficava me perguntando, esse doce estava aí o tempo todo, e era eu que por causa dessa desgraça do leite condensado não percebia? Aonde eu quero chegar com isso? Se estamos questionando como se evita o processo, uma das primeiras declarações que eu quero fazer, e esse é o primeiro ponto que eu quero explorar, de 3 que eu vou apresentar rapidamente, é: quem não valoriza, não busca. Você pode repetir isso comigo? Diga: quem não valoriza,
não busca. Então, para que a gente possa buscar a Deus, a gente precisa aprender a valorizar o que existe no lugar da presença de Deus. Jesus em Mateus, no capítulo 6, no verso 21, diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões cavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Obviamente, Jesus não está se opondo a que o crente tenha posses. Na verdade, alguém definiu a avareza da seguinte forma: o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Jesus está falando de acúmulo. Jesus está falando de um posicionamento onde a pessoa se torna uma espécie de represa e ela simplesmente não só não reparte o que tem, como cada vez quer juntar mais. E diz: onde está o seu tesouro, aquilo que você valoriza, seu coração segue para lá. Então quem valoriza demais as coisas materiais vai dedicar tempo, energia, atenção, empenho a isso. Mas quem valoriza as coisas espirituais, ele começa a pensar: eu quero entesourar é no céu. Porque se ele percebe que esse é o lugar de valor, o coração acompanha. Então o que eu e você precisamos entender é que isso é enfatizado ao longo das Escrituras. Em Colossenses, no capítulo 3, de 1 a 3, a Bíblia nos mostra que nós vamos buscar aquilo que compreendemos ser mais importante. O apóstolo diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Está dizendo: gente, vocês morreram para o mundo, por que é que estão valorizando isso? Morrer para isso significa que isso tem que perder importância. Agora, se vocês foram ressuscitados com Cristo para estar com Ele, busca as coisas onde Cristo está. Pense nas coisas onde Cristo está. Normalmente é aquilo que nós conseguimos mudar a percepção de valor, que direciona o nosso coração e a nossa busca. No ano passado eu comecei a falar bastante, ligado ao jejum, sobre o assunto de fome. Fome de quê? Eu me lembro que num determinado momento ouvi meu amigo Douglas Gonçalves do Jesus Cop citando alguém que eu já não sei quem é para dar a fonte. E ele, numa outra mensagem, falou algo que eu achei interessante, estava bem alinhado. Ele diz: a moeda do reino é a fome. Primeira reação que muitos têm é: moeda do reino. No reino de Deus as coisas são de graça. Mas esse linguajar de compra vai aparecer várias vezes na Bíblia. E nós precisamos entender, obviamente, a analogia que é feita. Mas no livro do Apocalipse o Senhor se dirige à igreja de Laodiceia e diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, vestes brancas para que te vistas, colírio para ungir os seus olhos. Interessante que ele aconselha a comprar, logo depois de dizer: você é miserável e pobre. Ué, se é tão miserável, vai comprar com o quê? Mas no reino de Deus não se compra com dinheiro. A moeda de troca é outra. Isaías 55, o texto que o Douglas citava, nós lemos assim: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro e sem preço? A nossa cabeça diz: espera aí, a pessoa não tem dinheiro e não tem condições de pagar se a gente estabelecer um preço, mas ela está faminta e sedenta, então nós vamos doar. E doação a gente não classifica a venda, a gente chama de 0,800 na faixa. Mas como é que se compra sem dinheiro? Ele está dizendo: se você tem sede, vem às águas. Se você tem fome, vem buscar alimento. Em vez de apenas dizer que a moeda do reino é fome, a moeda do reino é interesse. Ele diz: tem sede, está interessado na água, vem para cá, porque o interesse te dá acesso. Tem fome, vem para o meu alimento. Isaías 44:3, Deus diz: derramarei água sobre o sedento. Ele não está dizendo que vai derramar água sobre todo mundo. Ele está dizendo: eu vou derramar água para quem valoriza a água, para quem quer a água, para quem vai aproveitar a água, para quem não vai desperdiçá-la. Porque se não tem interesse, não tem acesso. É por isso que Jesus fala com os discípulos: não lancem pérolas aos porcos. Olha o contexto. Ele está falando de pregar a palavra. E Deus deseja que todos se salvem. Mas ele diz: tem alguém que não está valorizando, não dê o que é de valor para quem não tem interesse. Porque o que nos dá acesso é o interesse. Então nós precisamos entender: só vai buscar a Deus quem realmente consegue entender o valor que Deus tem. Agora, quem dá valor a outras coisas se direciona
no seu interesse pela busca de outras coisas. Isso é um fato. Então, estabelecido isso como um fundamento bíblico, a pergunta lógica que vem na sequência, é o segundo ponto que eu quero destacar, é: o que me impede de valorizar mais a Deus? Porque se eu vou buscar o que eu valorizo, por que é que eu não estou buscando tanto? Quando eu olho para as Escrituras, para mim é evidente que a valorização de outras coisas em detrimento do valor de Deus tem se tornado o nosso grande problema. Logo depois de dizer onde está o tesouro, está o coração, em Mateus 6:24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Ele diz: não tem jeito. Se você está se dividindo entre dois senhores, ou você se dedica para o lado de cá e falta do lado de lá, ou você se dedica para o lado de cá e falta do outro. Agora entenda, a Bíblia não está dizendo que algumas dessas dimensões de prazeres que podemos ter acesso sejam necessariamente pecaminosas ou problemáticas. Muitas vezes Deus nos faz promessas a respeito dessas coisas. Em Deuteronômio 8:10, Deus está falando para o povo que quando entrasse na terra prometida, eles entrariam num lugar de abundância, não só fartura de alimento, mas também de prosperidade financeira. E Deus diz: vocês comerão e se fartarão e louvarão o nome do Senhor seu Deus. Mas no verso seguinte, o 11, ele diz: mas tenham cuidado, para que depois de comerem, estarem fartos, para que depois de prosperarem, vocês não se esqueçam do seu Deus. Então Deus está dizendo: eu nunca tenho problema com as outras fontes de prazeres, desde que elas não concorram comigo. Mas o fato é que muitas vezes o homem se permite entrar no lugar onde a atração dos outros prazeres vira concorrência. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, explicando a parábola do semeador, Jesus diz que a parte caiu entre espinhos. São os que ouviram, e não imediatamente. Ele diz: no decorrer dos dias. Porque tem muita gente que começa bem a vida cristã, ele só não consegue durar muito. E o texto diz assim: no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Qual o problema dos prazeres? Se nem todos são necessariamente ilícitos, errados ou pecaminosos, é que quando nós supervalorizamos o que está do lado de cá, nós tendemos a desvalorizar o que está do lado de lá. É por isso que uma advertência feita em 1 Timóteo no capítulo 3, ele vai falando como seria, o tempo do fim. Virão tempos difíceis, e ele mostra que os tempos difíceis não estão relacionados necessariamente às circunstâncias, mas ao comportamento do homem. Ele vai descrevendo o comportamento dos homens. Quando você está lendo aquela lista de péssimos adjetivos, parece que Deus está falando do ímpio. O verso 4, que é o finzinho da lista, diz: traidores, atrevidos, convencidos. Mas ele diz assim: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E quando ele fala isso, você tem que dizer: pera lá, aqui ele não está falando do ímpio. Porque o ímpio não é chamado na Escritura de amigo de Deus, ele é chamado de inimigo de Deus. Aliás, Romanos 5 diz que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. A reconciliação promovida em Cristo é o quê? A Bíblia diz que Ele nos trouxe a paz pelo sangue da cruz. É Ele que quebra a inimizade entre Deus e o pecador que está na condição de inimizade. Então ele está falando de alguém, amigo de Deus. Ele já cruzou a ponte da conversão, já foi reconectado com Deus, já viveu algum nível de comunhão com Deus, mas em algum momento essa amizade já não está tão empolgante, atrativa, e ele começa a diminuir a dedicação à amizade com Deus, porque ele está se tornando mais amigo dos prazeres. Logo, os prazeres se constituem numa concorrência para a intimidade ou amizade com Deus. Alguém falou: não, pastor, quando a Bíblia fala de prazer, está falando do pecador. Não, o nível que tínhamos enquanto pecadores era outro. Tito 3,3 fala da escravidão dos prazeres. Aliás, o texto diz exatamente assim: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas éramos escravos. Quando nos convertemos, nos tornamos amigos de Deus e saímos da escravidão dos prazeres. Mas alguns, embora não mais escravos, eles começam a querer ficar amigo daquilo que lhes escravizou anteriormente. Então ele está falando de uma transição, de um processo de morte espiritual se instalando. A Bíblia fala dos prazeres relacionados tanto ao não crente como ao crente.
Em relação ao não crente, Hebreus 11:25, falando de Moisés, diz: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Aqui ele está falando, obviamente, de prazeres pecaminosos. Mas existem alguns desses prazeres que não sejam pecaminosos, mas muitas vezes nós não vemos como tal, e que eles se manifestam na vida dos crentes, são nocivos. Um texto que fala dos prazeres no crente, Tiago 4, de 1 a 3. Ele começa fazendo a pergunta no verso 1: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Conflitos. Ele diz: de onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Outro dia alguém falou: não, pastor, prazer não dá conflito. Falei: na hora que você está desfrutando, não, mas a obsessão por ele gera muito conflito. Aliás, pensa numa pergunta esfarrapada que os crentes me fazem o tempo todo. Quando você está chamando a atenção, corrigindo, discipulando, orientando, para não fazer algo errado, vem a pergunta: eu não tenho direito de ser feliz? Ou seja, a busca pelo prazer, pela felicidade, não a plena, aquela que está em Deus, mas nessa esfera, começa a botar as pessoas em conflito com a fé, em conflito com a orientação de Deus, em conflito uns com os outros, e a Bíblia é clara sobre isso. Depois ele diz: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vive a lutar e fazer guerras. Então ele conclui: nada tem porque não pede. Tem aquele nível de crente que nem orar ora, e não vai ver intervenção de Deus. Mas depois ele fala de um grupo que até ora, mas ele diz assim: pedem e não recebem. Esses são os que até oram, mas são ignorados por Deus. Por quê? O texto diz: porque pedem mal. Qual a definição de pedir mal? Para esbanjarem em seus prazeres, em seus deleites. Ou seja, o que o crente quer não é quem Deus é e o que Ele oferece em termos de alegria e prazer do lado de cá. Deus é o meio para ele conseguir do lado de cá o que ele não consegue sem Deus. Então ele diz: Deus, se o Senhor não me der isso. Já vi gente orando assim: Deus, se eu não trocar de casa, de carro, meu guarda-roupa, eu não vou ser feliz. Eu fico pensando, deve ter sido uma criança mimada para orar desse jeito. Agora a pergunta é: se você fosse Deus, você ia alimentar esse monstro? Eu não. O camarada está pedindo mais daquilo que está levando ele para cada vez mais longe de Deus. Então, se eu tiver um pouquinho de inteligência, me colocar no lugar de Deus, eu vou dizer: não vou alimentar esse monstro, eu não posso responder isso. Então, se em primeiro lugar nós precisamos entender que quem não valoriza não busca, e se no questionamento de o que nos impede de valorizar mais a Deus, entendemos que a valorização das outras coisas em detrimento do valor de Deus é o grande problema, eu e você precisamos nos questionar de forma prática, rever quais prazeres estamos buscando. Gente, eu creio que promessas de prosperidade são bíblicas. Outro dia um cara falou: pastor, eu fico confuso. Tem mensagem sua que eu ouço, eu acho que o senhor está descendo a lenha na teologia da prosperidade. Tem mensagem sua que eu ouço, parece que o senhor é a favor. De que lado o senhor está? Falei dos dois. Sou a favor da mensagem bíblica de prosperidade e sou contra os erros que têm sido feitos em nome dela. Eu falei: hoje em dia os crentes estão usando promessas de prosperidade para mascarar sua ganância, sua avareza, seu materialismo. E muitas vezes nós estamos espiritualizando, usando promessa, uma dimensão de prazeres nós estamos buscando do lado de cá. E aí nós vamos ter problemas. Agora, a gente precisa avaliar isso. Mas muitos crentes, eles vão transbordando aos poucos, sem nem perceber o que é que eles realmente pensam, mas transbordam isso quando falam. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Talvez não tenha nenhuma frase que me gere tanta indignação em quase 30 anos de pastorado, como quando alguém falando de um não crente diz: mas fulano é uma bênção, só falta Jesus. Eu digo: como é que é? Só falta Jesus? Se falta Jesus, falta tudo. Como é que um crente fala uma coisa dessa? Basicamente ele está dizendo: não, ele tem uma família legal, a vida financeira é estável, ele tem saúde, tipo, ele está feliz. Jesus é só a cerejinha do chantilly agora? Mas percebendo ou não, nós vamos o quê? Denunciando que muitas vezes a gente só quer que Jesus abençoe essas coisas. Ele é um pedaço pequeno de um combo de prazeres muito maior, que para nós acaba nem envolvendo tanto ele, a não ser o fato de que a gente precisa de um pouco de bênção dele para ter mais do lado de cá. Quando a Bíblia fala de crentes que são carnais e espirituais, ele está falando de gente que vive numa dimensão de percepção e gente que vive em outra. Então a pergunta prática a ser feita em terceiro lugar é: o que nos ajuda a valorizar Deus?
Se já vimos que a gente só busca o que valoriza, por que é que não buscamos a Deus? Porque estamos valorizando as outras coisas mais do que Deus. Então, pastor, se a gente só valorizar Deus mais do que as coisas funcionam, sim. Mas a pergunta é, por que não funciona para a gente? Porque a maioria de nós, ano após ano, a gente entra e diz, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. E às vezes janeiro até dá certo. Mas daqui a pouco você se vê no mesmo lugar de antes. Você diz, eu vou orar mais. Eu vou faltar menos na igreja. Eu posso até jejuar. Mas daqui a pouco você simplesmente percebe e diz, eu até queria. Essa valorização não é um mero consentimento ou assentimento mental. O que eu e você precisamos é de uma revelação. Quando o salmista diz, e vamos voltar lá no primeiro texto, tu me farás ver os caminhos da vida. Deus que criou o homem estabeleceu determinados caminhos. Ele está dizendo, você não vai enxergar, mas eu posso te mostrar a razão pela qual você existe. O que é que eu realmente quero de você? Eu vou te mostrar os caminhos. Quais são? Na tua presença, a plenitude de alegria, a tua destra, há delícias perpetuamente. Então nós vamos precisar de uma descoberta. E quando falamos dessa questão da descoberta, Paulo nos aponta algo interessante em Filipenses 3, nos versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo faz a seguinte declaração. Ele diz, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele está usando um linguajar associado aí à linguagem monetária, financeira. Ele vai falar de um lado de perda, de prejuízo, do outro lado de lucro, de ganho. E ele diz, o que antes para mim era lucro, parecia ser o ganho, eu considerei perda, prejuízo. Durante muito tempo achava que Paulo estava falando de pecado. E na leitura de muito crente eu imaginava várias possibilidades. Quando o cara olha de onde saiu, o que para mim era lucro, as bebedeiras, as festas, as orgias, os vícios, a valorização, né, da imoralidade, a lista poderia ir longe. Agora entendi que isso só trouxe dano, me trouxe morte espiritual, afastou de Deus. Não, isso aqui é ruim. O importante é estar com Deus. Não é disso que Paulo está falando. Primeiro porque no verso 8 ele diz, eu considero como perda todas as coisas. Ele diz, eu considero todas as coisas como lixo. Então todas as coisas são pecado e as coisas não são pecado. São coisas ruins e são coisas boas. E se você olhar o contexto, os versículos anteriores dessa afirmação, Paulo estava falando de performance religiosa. Olha os versículos anteriores. Ele disse, se algum de vocês acha que pode se gloriar na carne, eu mais do que vocês, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. E ele começa a fazer declarações impressionantes. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo, algum de vocês acha que era o cara, eu ganho de longe de vocês. Aí diz, mas o que para mim era lucro, a valorização da performance. Ele disse aqui, perdeu importância. Por causa de uma descoberta. Qual é a descoberta? Ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A palavra traduzida sublimidade aqui na Almeida atualizada, ela foi traduzida como suprema grandeza na NVI. Em outras versões, como excelência. Na verdade, essa palavra no original grego é hiperétio. Hiperétio significa manter-se sobre, sobressair, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade, poder, fala de proeminência. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu dava valor a essas coisas, até conhecer aquilo que sobressai, aquilo que tem um valor muito maior. E quando eu descobri o que realmente é o ganho, aquilo que era antes ganho, que não tinha nenhum referencial de importância maior, porque estava no topo, quando comparado com esse nível de entendimento, eu olhei e dei um perdido lá de lá. Falei, aquilo é ganho coisa nenhuma, aquilo é perca. O ganho está do lado de cá. Quem está entendendo? Agora, quando ele fala do conhecimento daquele que se sobressai, nós precisamos compreender que ele está falando de uma percepção espiritual. E é o que eu e você precisamos. Então a pergunta a ser feita é, se eu só busco o que valorizo,
e a valorização das coisas vai atrapalhar minha busca para com Deus, mas a valorização de Deus vai me impedir de concentrar força e energia na busca errada e sim na certa, como é que eu consigo viver nesse lugar de consciência? Como é que eu consigo eliminar a concorrência? Aliás, falando de eliminar a concorrência, a pergunta a ser feita em termos práticos é: nós devemos esperar que essa concorrência desapareça automaticamente? Ou será que nós temos que entender que ela é eliminada intencionalmente? Porque se desaparecesse automaticamente, por que depois de tanto tempo de vida cristã, ela não sumiu? Muitas vezes nós estamos esperando que algo se resolva sozinho, quando não é assim que funciona. Aliás, alguém diz que esperar resultados novos fazendo as mesmas coisas é tolice. Mas o crente está sempre na expectativa: eu vou continuar fazendo a mesma coisa, mas vai melhorar. A pergunta é: será que em vez de esperar que isso desapareça automaticamente, espontaneamente, nós não precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre eliminá-las intencionalmente? E aqui nós chegamos no ponto crucial que me faz misturar os princípios que eu estou explorando de preservar a sensibilidade com Deus com a nossa responsabilidade de escolha e decisão sobre o assunto. Romanos capítulo 8, do verso 5 ao 8, diz assim, vamos primeiro no 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. É interessante ele falar de inclinação, quando ele está falando de duas dimensões, de dois mundos, duas realidades e natureza, carne e espírito. Carne, velha natureza e tudo aquilo que está no plano natural. Espírito, nova natureza e tudo aquilo que está na dimensão, né, à nossa disposição na presença de Deus. Quando ele fala de inclinar, nós precisamos escolher para que lado nós vamos. Mas quando ele diz que inclina para a carne, cogita das coisas da carne, essa palavra traduzida cogita, ela fala de ter entendimento, ela fala de ser sábio, mas ela é usada também para falar tanto sobre sentir, pensar e ter opinião. Ou seja, inclinou para a carne, o que governa a sua maneira de pensar e sentir é essa inclinação. É isso que enche e programa a sua mente, seu direcionamento, seu estilo de vida. Agora, inclinou para cá, você vai cogitar, pensar e sentir do lado de cá. Quem está entendendo? Só que o texto continua e diz verso 6, porque o pendor, o que a palavra pendor é? Sinônimo de inclinação. Pendeu para o lado de lá. O pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então Deus o tempo todo está dizendo, meça sua escolha e para onde você está indo. Verso 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que eu e você precisamos entender? Só a maneira de sermos agradáveis a Ele, de viver o lugar da profunda comunhão e da intimidade, inclinando para o lado de cá e sabotando o lado de lá. E aí nós precisamos entender, nesse contexto, qual é a importância das disciplinas espirituais. E entre elas, nós podemos falar de uma forma geral das abstinências. A palavra jejum basicamente significa não comer. No original grego, a palavra é nestil, ne um prefixo de negação, estil é comida, então é não comer. Mas a Bíblia fala de outras abstinências. Eu não tenho nenhum problema com outros tipos de abstinência além do de comida. Meu problema é quando o crente usa as outras abstinências como substitutas, em vez de como complementares da abstinência de comida. Mas a Bíblia fala de outros tipos de abstinência. Em Números, no capítulo 30, Deus estabelece uma lei sobre os votos. Eram votos com os quais as pessoas iriam afligir a sua alma. Eram votos de privação. As pessoas negariam a si mesmo coisas que lhe davam prazer. Qual a razão? Porque o evangelho tem que ser sofrido? Não. Para que você concentre a sua atenção numa outra dimensão de prazer, às vezes você precisa desintoxicar de alguns. Para que você volte a descobrir o doce da fruta, talvez você tenha que sacrificar o leite condensado. Quem está entendendo? Na minha adolescência, acho que foi entre os 16 aos 18 anos de idade, eu passei 2 anos sem assistir um filme. Era o meu entretenimento predileto. Mas eu comecei a dizer, minha alma está gostando muito disso. Eu tenho uma vida corrida em trabalho, estudo, envolvimento da igreja, as atividades de evangelismo, e eu preciso de tempo para com Deus.
E eu me obriguei a ficar 2 anos sem a diversão. Pastor, mas não tinha vontade? Tinha. E o que o senhor fazia quando tinha vontade? Ia, pegava as 2 horas do filme e orava. Normalmente a vontade passava. Se não passava, eu orava outro filme. Porque eu queria crescer do lado de cá. Não significa que essas coisas não agradam. Significa que muitas vezes elas nos agradam tanto que nos distrai de algo que poderia nos agradar muito mais. Quem está entendendo? Então, quando você olha para o jejum, para as abstinências na Bíblia, qual o propósito principal? Eu creio que quando você pega todos os relatos bíblicos de jejum, as experiências, a soma de tudo, você vai convergir numa pirâmide. Você tem lá no topo dela o propósito primário e você tem abaixo propósitos secundários. São subclassificações que sempre vão estar alinhadas com o primário, mas que são diferentes entre si. Então na Bíblia você vai ver gente jejuando, como Josafá, em momentos de aflição. Você vai ver gente como Esdras orando, buscando proteção. Você vai ver gente como Davi jejuando em situações de enfermidade, gente como Daniel em momentos de intercessão, o que tem levado muitas pessoas a acreditar que o jejum só deveria ser feito em situações de grande necessidade, as classificadas como emergenciais. Eu não creio nisso, porque o jejum aparece ligado a outros propósitos que não são esses. O jejum está relacionado ao arrependimento na Bíblia, o jejum está relacionado à consagração, e nenhum desses dois são situações emergenciais quando você olha a questão circunstancial. Agora, o que todos eles, embora sejam diferentes entre si, têm em comum? Buscar a Deus. Muitas vezes eles têm outros elementos em comum. O que está jejuando por arrependimento e o que está jejuando por consagração, os dois estão buscando a Deus para vencer o pecado. Então eles têm algo mais na busca a Deus em comum, vencer o pecado. Mas o que está jejuando por arrependimento, ele quer sair do pecado que já o derrubou e ser restaurado. O que está jejuando por consagração, ele não quer cair no pecado pelo qual o outro está jejuando por arrependimento. Ele está se antecipando. Mas lá no fim, buscando a Deus. Em Daniel, no capítulo 9, no verso 3, a Bíblia diz: voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração, súplicas e jejum. O foco principal, primário, buscar a Deus. Todo o resto são subcategorias, são propósitos secundários. Mas normalmente as pessoas veem quase tudo aquilo que diz respeito a uma necessidade pessoal que eles acreditam. Mas muitas vezes eles não enxergam aquilo que vai direto lá no topo. Em Lucas, no capítulo 2, no verso 37, a Bíblia fala de uma profetisa chamada Ana, que teve contato com Jesus quando ainda criança no templo. A Bíblia diz que ela adorava noite e dia, com jejuns e orações. Para que ela usava o jejum combinado à oração? Eu quero adorar a Deus, eu quero estar com Deus. Você não vai pedir nada? Nada. Eu não quero a bênção, eu quero o abençoador. Dá para entender a diferença? Atos capítulo 13, falando dos líderes da igreja em Antioquia. Atos 13, 2 diz: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Essa turma está lá em jejum. Está pedindo algo a Deus? Não. Um dia desse alguém falou para mim: Subirá, por que você está jejuando tanto? Você quer chamar a atenção de Deus? Eu falei: você está maluco? Eu estou jejuando porque Ele chamou minha atenção. Eu não preciso chamar a atenção de Deus. Ele já me olha, Ele já me enxerga. Agora, Ele tem chamado a minha atenção. Eu comecei a descobrir algo extraordinário nele que eu não percebia antes. E eu quero me livrar cada vez mais desse entulho, dessas toxinas. Eu quero estar conectado com Ele. E quando nós começamos a perceber isso, talvez a gente descubra que isso nos ajuda na percepção daquilo que a gente sabe que tem que fazer, mas muitas vezes não consegue fazer. Por quê? Não enxergamos os caminhos da vida, não com discernimento espiritual. Eu vou repetir, algumas dessas dimensões de deleites aqui não são ilícitos. Quando Deus fala de provisão financeira, quando Deus fala de abundância de comida, gente, comida na Bíblia não está relacionada só à sobrevivência. Ela está ligada a deleite. É lógico que existe limite, você pode entrar no terreno da gula, dos excessos. Aliás, para quase toda a dimensão de prazer que Deus oferece, acho que valeria a advertência: aprecie com moderação. Então, por exemplo, Deus oferece ao casal casado, vamos sempre lembrar disso, o deleite da intimidade física. Mas a Bíblia diz que limites podem ser cruzados quando alguém adultera, sai do relacionamento com o seu cônjuge, ou mesmo não saindo e estando só com o seu parceiro, macula o leito, como diz Hebreus 13:4. Ele pode ultrapassar limites.
Mas quando você começa a descobrir que, embora Deus tenha permitido esses níveis de prazeres, eles não só não deveriam concorrer com Deus quando é o sentido pecaminoso, mas não deveriam nos desligar espiritualmente, tem hora que você diz, espera aí, não seria sábio eu dar uma pausa nos prazeres inferiores para desfrutar um pouco mais dos prazeres superiores? É aí que você vai entender quando Paulo em 1 Coríntios 7:5 fala da única coisa que justifica uma interrupção no momento de intimidade do casal. A Bíblia apresenta uma frequência sexual do casado que não é só para reprodução, como a igreja romana ensina. É para diversão mesmo. É para deleite. Mas Paulo está dizendo, a única coisa que justifica uma pausa é quando os dois de acordo decidam um tempo para se dedicar à oração. O que significa dedicar à oração? Que quando o casal está em avivamento, na intimidade, não pode orar? Não. Aqui estão vivendo normal. Eles têm uma vida de oração, mas dedicar, entrar no lugar profundo. E às vezes eles precisam tomar a decisão, vamos desligar um pouco esse modo de festa e deleite para conseguir perceber aquele outro nível mais profundo, que quando a gente está muito empolgado e ligado do lado de lá, a gente não percebe. Quem está acompanhando, que a coisa flui ao longo de toda a escritura na mesma direção. Está me entendendo? Então você começa a descobrir que existe uma dimensão de deleite espiritual. Eu sei que o que eu estou vivendo é muito mais um momento pessoal meu do que de vocês como igreja, né? Do que o que Deus está fazendo na nação. Mas o que eu estou descobrindo nessa intensidade de jejum cada vez mais é simplesmente olhar, eu li a Bíblia a vida inteira, eu sabia que era doce, mas está mais doce. Eu tenho adorado a Deus uma vida inteira e sempre teve doçura, mas agora até o limão está doce. E quando você começa a entrar nesse lugar de percepção, a revelação vai tornando isso tão fascinante que aquelas coisas perdem importância. Eu falei para minha esposa no ano passado, eu dizia aí, como é que está a sensação de aproximar dos 50? Eu falei, amor, eu acho que não tem a ver com a idade, com a maturidade cronológica, tem a ver com a parte espiritual. Eu falei, tem coisa que eu quis a vida inteira e não podia, porque nós éramos quebrados. E depois eram outras prioridades. Falei, agora estamos no momento da vida que tudo aquilo que antes eu queria não podia, hoje eu posso, mas não quero mais. Eu falei, eu estou na crise do livro do Eclesiastes, tudo é vaidade. Porque quanto mais você descobre isso aqui, você fala, por que eu dava tanto valor a essa coisa? Aí você vai entender porque os crentes do livro de Atos e desde o início da igreja, em lugares onde foram perseguidos, tinham privação de alimento, de roupa, de liberdade. Esses caras eram mais felizes que a gente que tem tudo. Porque eles foram direto na fonte e disseram, nós vamos abraçar isso aqui com força. E é o que eu e você estamos precisando resgatar. Agora, como cultivar, crescer, preservar e não perder essa sensibilidade, mantendo um nível de consciência profundo do valor que temos aqui. E sem isso, nós nunca vamos viver de forma plena. Mas para isso, a gente precisa desligar até as bênçãos de Deus que vem do lado de cá. O livro de Gênesis nos diz que Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto. Uma frase pequena, a gente não consegue enxergar quanta informação tem, porque a gente não tem a lente cultural deles. Para os povos antigos do Oriente, muito antes do início do povo hebreu, sempre houve um senso comum, o momento da colheita era um momento de celebração e festa aos deuses. Quem não conhecia o Deus vivo e verdadeiro, celebrava seus ídolos pagãos. O negócio era tão forte que quando Deus tira o povo do Egito e leva para Canaã, ele institui a festa da colheita para eles cultuarem a Deus e não ter o perigo de entrar nas festas dos pagãos. Então a Bíblia diz, Noé plantou, colheu, pressupõe-se, vai ter festa. E é o cara que mais teme a Deus na terra. Aliás, nem sobrou quem não temia nesse momento. E na hora de agradecer a colheita de Deus, Noé pega o quê? Ele plantou uma vinha, ele pega o fruto da bênção que ele está celebrando e ele se embriaga com aquilo. Há 15 anos atrás, Deus me disse, muitos de vocês estão se embriagando com as bênçãos financeiras. Muitos de vocês estão se embriagando com o sucesso profissional. Deus me disse, muitos de vocês estão se embriagando até com o sucesso ministerial, inclusive você. E eu descobri que às vezes nós estamos tão empolgadinhos nesse playground que a gente não tem noção do que nos está reservado lá de cá. Mas a transição não vem só porque alguém está num culto como este dizendo, precisa ter percepção espiritual.
E aí quando você começa a entrar na prática do jejum, todo mundo que jejua com frequência e regularidade vai dizer a mesma coisa. Um chip muda na sua cabeça. Porque quem inclina para cá, pensa no que é de cá. Quem inclina para cá, cogita e pensa no que é do lado de cá. Então o camarada que jejua, a cabeça, os sentimentos, tudo muda. O coração fica blindado contra a ofensa, é uma coisa impressionante. As coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor. E você diz, eu sabia que não podia ficar ofendido, mas antes eu não conseguia, como é que agora eu consigo? Eu sabia que o que é espiritual é mais importante do que o natural, mas como agora isso é tão claro na minha mente? Porque quando a gente vai se livrando, com perdão da palavra, dessa desgraça do leite condensado, é que a gente volta a descobrir o doce da fruta. Aquilo que Deus disse, estava aqui à sua disposição desde o início, você que perdeu a percepção. Eu quero lançar um desafio para vocês, que obviamente não se limita a essa semana de jejum de 8 a 15 de fevereiro, mas se estende pela prática do ano e da vida cristã. Nós precisamos resgatar a cultura do jejum. Você pode dizer amém? Eu encerro com uma declaração atribuída a um camarada chamado Edward Farrell. E diz, quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Antes de orar, eu quero apenas que a gente vá para a oração com um desenho claro na mente. Então vamos apresentar a versão mais resumida do plano de Deus para o homem. Por que é que Deus criou o homem? Em Atos 17, no verso 27, 26 e 27, Paulo pregando em Atenas, o palco da filosofia do mundo dos seus dias. E diz, de um só homem Deus fez todas as raças e tribos dos homens para que o buscassem. Nós somos criados para buscar a Deus. Porque Deus precisa da nossa busca? Não, Ele é completo, absoluto em si mesmo. 2 versículos antes, Paulo diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ele não nos criou para buscá-lo porque Ele precisasse da nossa busca. Mas nós precisávamos dEle. Eu vi uma frase desde criança que eu nunca esqueci. Diz que o homem tem um vazio tão grande, tão grande, tão grande, mas tão grande dentro de si, que só Deus pode preencher. E as pessoas passam uma vida tentando preencher isso com outras coisas. Nós somos criados para buscar a Deus. O resultado dessa busca, comunhão. Salmo 25, 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você imagina que o Deus eterno, infinito, consegue olhar para míseros mortais como eu e você e não só nos amar, mas dizer, eu quero ser seu amigo. Cara, não tem como isso não ser empolgante. Quando Ele confidencia coisas para você que Ele não falou para mais ninguém. Quando Ele começa a dirigir a sua vida. Quando Ele começa a olhar para coisas que são importantes para você e dizer, se é importante para você e não nos atrapalha, é importante para mim. Algo tão profundo no lugar da comunhão. E à medida que nós entendemos isso, a gente se pergunta, por que estamos vivendo tão distante, na periferia disso, ou até mesmo à margem do lado de fora? Alguns de nós precisamos orar para resgatar uma sensibilidade que vem se perdendo. Outros de nós precisamos orar para preservar, para que a gente não retroceda. Talvez você não perdeu, mas precisa orar por isso. Mas todos nós, precisando do resgate, ou focado só na preservação, deveríamos também olhar a progressão. Como podemos crescer no relacionamento com Deus. Quanto mais eu e você entramos nesse lugar, nós descobrimos que a gente não precisa de nada do lado de lá. Sabe o que é curioso? É quando você está focado do lado de cá. Aquelas coisas do lado de lá que você não quer mais, elas começam a vir com a intensidade impressionante. Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas eu não faço questão, Deus está dizendo por isso mesmo. Não vai atrapalhar a gente. Toma. Há um lugar mais profundo.
Mas acredite, nós não vamos romper a força dessa mentalidade. O nível de atração e apego que nossa alma tem, sem afligir a alma por meio da abstinência, sem práticas do jejum, combinado a oração, não é só parar de comer. E vou repetir, você não tem que fazer o que eu estou fazendo. Você só precisa fazer mais do que tem feito. E lento e progressivamente dizer, eu vou crescer nessa prática. Jesus diz, o reino de Deus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Algo que Deus tem falado no meu coração ultimamente, é hora de começar a fazer violência ao reino. De dizer, eu vou entrar intencionalmente porque eu quero mais, eu decido mais, eu escolho mais, e eu vou perseguir isso. Eu não vou ficar sentado esperando para ver se acontece automaticamente, porque o caminho não é esse. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Eu sei que você percebe a presença de Deus, o mover do Espírito nesse lugar desde o início da reunião. Há algo diferenciado. E eu quero que você possa, de fato, orar e buscar de Deus esse rompimento, o resgate da sensibilidade, o avanço da sensibilidade, a decisão de no mínimo preservar. Que nenhum de nós retroceda naquilo que já viveu, porque simplesmente perdeu ao longo do tempo a sensibilidade. Espírito Santo, sopra sobre nós. Sopra teu fôlego de vida. Mais do que informação, traz inspiração, traz despertamento. Atrai-nos a este lugar. Como diz a Escritura, com laços de amor. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Clamamos por uma nova mentalidade, por uma nova capacidade de discernimento, de percepção espiritual, para declarar como salmista, tu nos farás ver os caminhos da vida. Quais? Aqueles que nos levam a esse lugar de dizer na tua presença a plenitude de alegria, a tua destras, a delícias perpétuas. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Trata com cada um deles de forma única, singular, personalizada. E nós oramos por algo que não termine aqui agora. Pelo contrário, continue depois. Clamamos em nome de Jesus. Se você crê, concorde, diga amém. Olhe para cá um instante. Eu sinto Deus de falar algo que eu não falei nos outros cultos. Alguns anos atrás, há pelo menos uns 20 anos atrás, eu tive uma experiência única. Não aconteceu antes, nunca aconteceu depois, mas me marcaria para sempre. Tínhamos voltado de um retiro de líderes que foi algo sobrenatural. E chegamos para o culto de domingo. A gente percebeu desde o início. Havia um ambiente diferente, mas todo mundo também já estava ligado no 220, estava mais fácil. Enquanto nós adorávamos a Deus, eu não me dei conta que aquilo era espiritual, porque era tão real, que a sensação que eu tinha, que eu percebia aquilo com sentidos naturais. Eu comecei a sentir um perfume inexplicável, maravilhoso. Era algo tão forte. Ele não parecia ser o cheiro de algo industrializado que tem componente químico, mas era algo tão forte que não podia ser de uma flor, porque aquilo tinha que ser o extrato de muita dessas flores, o que quer que seja. Eu não consigo explicar o que era aquele cheiro. Na natureza do que eu conheço, um dos cheiros que eu mais gosto é da dama da noite, mas aquilo era um milhão de vezes melhor, eu não sei explicar, mas era algo tão forte que de repente eu paro e começo a olhar. Quando eu viro, eu vejo minha esposa fazendo a mesma coisa. Ela olha para mim e diz, você está sentindo o cheiro? Eu falei, estou. Ela diz, de onde vem isso? Eu falei, não sei. Ela diz, é muito perfume. Eu falei, tem que ser muito perfume. Isso não é algo que alguém passou e no pescoço, passou perto, a gente sentiu. A sensação era alguém quebrou um pote muito grande. E a gente começa a olhar em volta e dizer, gente, de onde vem o perfume? Para cada um que a gente pergunta, os caras olham com a cara estranha e dizem, que perfume. A minha reação com algum foi pensar, isso aí deve estar com o nariz entupido. Eu viro, pô, então onde vem o perfume? Que perfume, pastor? De onde vem? Ninguém sentia. Eu dizia, a gente tem um perfume intenso no ar. E todo mundo olhando com a cara, o quê? Eu olho para minha esposa e falei, você está sentindo? Ela disse, estou. Eu penso, eu não estou louco. Mas de repente o Espírito Santo fala comigo assim,
eu te deixei sentir, perceber um pouco da minha presença nesse lugar. Quando ele falou isso, o perfume sumiu para mim e para Kelly. Eu fiquei pensando, meu Deus, um pouco da presença. É bom desse jeito. Por que é que a gente não percebe isso nunca? Tem mais do que eu e você estamos experimentando. Há um lugar em Deus extraordinário nos aguardando. O lugar da mais profunda e plena, satisfatória, realizadora alegria que alguém pode desfrutar. E não te custa nada, a não ser a decisão de dizer, eu vou desligar um pouco o modo festa, mesmo daquilo que é lista e bênção de Deus, para entrar no modo super festa. Que Deus nos ajude a não apenas entrar, mas permanecer e aprofundar nesse lugar, em nome de Jesus.